Hoje em dia as pessoas querem coisas muito urgentes, querem tudo para ontem. Então a ansiedade ela triplicou, né? E ainda mais ficar em casa preso na pandemia, né? Piorou a situação do pessoal. Então a ansiedade ela tá muito forte hoje em dia e pega bastante, né? Porque o pessoal não tem para onde correr. Ficar em casa tem piorado muito. Então é muito comum. Só que a ansiedade, ela é muito conhecida pelos sintomas dela. Então ela é conhecida pela... vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas? Ele dá uma palpitação no coração, você fica suando frio, te dá uma sensação de angústia, dá um aperto no peito. É como se alguma coisa estivesse te apertando aqui no peito, sabe? Então dá uma sensação horrorosa. Às vezes dá dormência, né? Depende do nível da sua ansiedade, pode dar dormência no corpo. Então você vê a ansiedade de todos os sentidos. Você fica meio que parado, estagnado, tipo, com uma sensação horrorosa no corpo. Então a ansiedade, ela traz muitos sintomas físicos, porque meio que trava você não consegue nem pensar no que fazer para sair dela. Então fica lá no sofá travada, com muita ansiedade, porque é tanta coisa aí dentro, tanta angústia, tanto sintoma, que você acha que vai morrer, sabe? É uma sensação horrorosa. Então ele vem com muitos sintomas e é diagnosticado pelos sintomas. Então os sintomas, eles são muito comuns e muito falado, né? Se você procurar na ansiedade no Google, vai ver muitos sintomas, né? Você vai ver só sintomas. E aí eu fico sentindo falta de trazer para vocês o verdadeiro significado da ansiedade. Porque a ansiedade, sintomas, ela é isso. Ela dá palpitação, ela dá taquicardíaco, ela dá... fica suando frio, ela vai causando muita coisa. Às vezes dorme o braço, né? Fica travado no sofá, o coração fica acelerado, fica numa sensação de luta ou fuga, né? Não sei para onde vou, fica meio perdido. Então ela dá muitos sintomas. E isso é muito comum, falar da ansiedade e falar dos sintomas. Todo mundo sabe dos sintomas da ansiedade, mas ninguém sabe o verdadeiro significado da ansiedade. Então a ansiedade, ela tem um porquê, ela tem um por trás de tudo isso, que é o psicológico. E aí eu vou entrar no psicológico, mas antes eu queria falar para você sobre o significado neurológico da ansiedade. O neurológico, quando eu com a neurociência consigo verificar o cérebro dessa pessoa ansiosa, e ela geralmente produz muita onda rápida no cérebro. O cérebro dela é muito rápido e isso gera muita preocupação. É uma pessoa extremamente preocupada, extremamente ansiosa por alguma coisa, está sempre em estado de alerta. Então o cérebro dessa pessoa produz muitas ondas rápidas, exageradas no cérebro, porque a gente tem aqui perto do ouvido a amígdala e ela é responsável pela sensação de luta ou fuga. Então se você tá com a amígdala ativada, você começa a se preocupar muito, é um estado de alerta, é um estado de o que tá acontecendo, sempre correndo, sabe? Nunca fica calma, não consegue atingir a calma. Então a gente produz muita onda beta quando tem ansiedade. E os remédios, né, eles vêm para dar uma sensação de trazer serotonina, que é a substância química do cérebro que traz o bem-estar, que traz a calma. E ali nos neurotransmissores, eles captam essa serotonina que ajuda a te dar um bem-estar. Então é por isso que a medicação é tão importante, porque ela vai liberar essa substância química que falta no seu cérebro, que é de bem-estar. Porque quando você produz muita onda rápida, você não produz essa substância química, fica em falta no seu cérebro. Então a medicação ela vem
para te dar esse up. Ela vem liberar essa serotonina no neurotransmissor e aí ela vai te ajudar a sentir bem-estar, a ficar mais calma, a se sentir bem. Então, neurologicamente, o nosso cérebro ele vai se estruturando desse jeito. Se você é sempre ansiosa, se aconteceu alguma coisa na sua vida que te desencadeou essa ansiedade, provavelmente você vai viver ansiosa por muito tempo, porque o nosso cérebro ele se acostuma com padrões, ele vai se acostumando a viver desse jeito. Então, como mudar, né? Como tirar a ansiedade? É difícil você tirar a ansiedade assim sozinha, né? A não ser que você seja muito bem resolvida, muito bem elaborada, e aí você consiga resolver isso sozinha. Mas a ansiedade não tem como você resolver sozinha, não tem como você chegar nessa idealização, assim, nessa resolução muito boa, entende? Porque algo aconteceu que te gerou ansiedade, e é aí que a gente descobre o que aconteceu. Então, a terapia, ela vem para ajudar aonde que aconteceu o problema, o porquê que te desencadeou essa ansiedade. E aí a gente entra na terapia. Vamos explicar então o porquê que isso acontece no nosso psicológico. Para você que tem ansiedade e tá aí me vendo, entender como que funciona a sua ansiedade, tá? Então, a ansiedade ela pode vir de duas formas. Ela pode vir, ou você tem uma ansiedade assim pelo futuro, por alguma coisa que precisa acontecer, então você tá sempre em busca de algo futuro. É como se você tivesse uma vozinha dentro de você que fica te cobrando resultado, fica te cobrando tipo assim, você precisa, sei lá, arrumar um bom emprego, você precisa estudar, você precisa fazer um monte de coisa, você tem que dar conta do dia todo e você precisa fazer tudo ao mesmo tempo e você não pode cair porque você precisa sempre estar muito perfeito. Então, essa vozinha parece que ela vai te cobrando excelência, sabe? Vai te cobrando resultado. É como se... Eu até coloquei um vídeo que é bem isso, é como se ficasse alguém dentro de você falando, vai, corre que você precisa dar muito resultado, você precisa fazer muita coisa, você fez pouco. Então a ansiedade, ela vem com uma certa cobrança pelo futuro, tá? Por alguma coisa que você precisa concluir, tá? Então isso vai te gerando aí dentro uma ansiedade. E a ansiedade, ela, como eu falei, pode vir de duas formas. Ou por um futuro, que você se cobra para esse futuro, né? Se cobra, tá sempre correndo, sempre fazendo as coisas. Ou pelo um passado, ou você querendo correr do seu passado, né? Você querendo correr do que aconteceu lá no passado e você fica atrás de alguma coisa, né? Tá sempre atrás de algo. Então essa ansiedade, ela vem e ela atrapalha muito, né? Ela atrapalha muito porque você começa a correr o tempo todo. E a que ponto a gente começa a correr, sabe? A entregar muito resultado, a fazer muita coisa. Parece que é incansável essa voz aí dentro que fica te cobrando. É como se fosse um cobrador interno que ele fica falando o tempo todo que você precisa fazer. Então é muito ruim você ficar o tempo todo com alguém buzinando na tua cabeça, falando que você precisa fazer mais e que você precisa dar resultado. Então isso é muito ruim, né? Por isso que vai gerando ansiedade, porque você não aguenta mais escutar essa voz aí dentro falando, corre e faz sempre mais, né? Sempre mais. Você precisa dar conta, você precisa fazer 1000 coisas, você precisa ser bom em muitas coisas. Então a ansiedade, ela é uma cobrança interna. E aí na terapia a gente consegue identificar quem é esse lado, quem é essa figura que fica te cobrando, que fica falando para você ter resultado o tempo todo, né? E quando a gente encontra, quando a gente
encontra o verdadeiro significado que você realmente quer, vai dando um alívio, sabe? Vai aliviando, vai melhorando essa ansiedade. E muita gente tem, é muito comum, sabe? E a ansiedade pode vir de várias formas. Ou você tem um cobrador que te cobra resultado, sabe? Que fala que você tem que ser melhor, ou que você precisa ter um bom emprego, ou que você deveria ter feito tal coisa e não fez, sabe? Que você deveria ter estudado mais, ou ter trabalhado mais, que nunca é o suficiente, parece que nunca é o suficiente. Ou ela vem de uma forma meio que broxa você, é uma sensação assim de que põe defeito em tudo que você faz. Ai, porque você não fez direito. Ai, porque será que vai dar resultado isso que você está fazendo? Ah, mas você tem certeza que isso daí vai dar certo? Então parece que ela vem tanto com uma figura que te cobra resultado, ela pode vir como uma figura que te brocha, que fala, que vai tirando o brilho dos seus olhos, sabe? Parece que você tá super empolgada lá com o trabalho, mas você fica pensando, ai, mas que trabalho ruim esse, né? Eu gosto tanto do meu trabalho, mas parece que tem alguma coisa aí dentro falando, ah, mas esse trabalho é horroroso. Então, parece que pode ser essa figura bruxadora, como pode ser essa figura que te cobra resultado, como pode ser também uma figura que fica te aconselhando, sabe, pro seu bem, como se você fosse, não, mas é pro seu bem, você merece mais, você precisa fazer muito mais, porque você vai ganhar muitas coisas, então você precisa correr. Então, vem com uma certa, não, mas é pro meu bem, e aí quando você tá indo lá, você tá se ferrando, né, tipo, você tá pegando tudo nas suas costas. Você pegou 3 pós-graduação, 300 cursos, né, Thaís? Não, mas é pro meu bem, olha só, eu vou conseguir fazer muitas coisas. Então, é conhecimento. E não, às vezes a gente se sobrecarrega e começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para suprir, parece que alguma coisa interna que fica te cobrando para você dar conta, porque você precisa mostrar resultado, porque ou você precisa ser melhor, ou aí quando você vê, você tá lá cheio de coisa para fazer, com um monte de pensamento acelerado, te cobrando, te pilhando, e é essa pilhação mental que vai te gerando ansiedade, entende? É a pilhação mental, é o quanto você começa a pensar, isso é ansiedade. Só que cada pensamento é de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma. Então a ansiedade, ela não é generalizada para todo mundo. O pensamento que é o que você precisa verificar. Então quando você está ansiosa, você tem que pensar qual é o ponto que o pensamento fala. O que esse pensamento fica te martelando na cabeça? Como que é esses pensamentos acelerados? Do que ele fala para você? E aí, é esses pensamentos que tá o problema. É aí que você tá com ansiedade. Ele pode te cobrar a respeito do trabalho, ele pode te cobrar a respeito da família, para você ter filhos, ele pode te cobrar sobre tudo. Ele pode te cobrar que você ganha mais, que você se dê melhor no trabalho, sei lá. Ele pode vir de várias formas. E é esses pensamentos que fazem você ficar ansiosa. E cada pensamento é de um jeito. Cada pensamento ele vem de uma forma. E se você parar agora, tá, entendendo tudo isso, que você tem pensamentos acelerados que te geram ansiedade, e se você for parar para falar sobre o que ele te cobra, o que ele fica falando aí na sua cabeça para te gerar ansiedade, o que esses pensamentos falam? O que ele seria? Vamos pensar. Em que área da sua vida ele pega mais a ansiedade, que ele te cobra mais? Tem gente que cobra dinheiro, por exemplo. Tem gente que fala que tem que ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e nunca tá satisfeito e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, isso é uma ansiedade. Tem gente que cobra trabalho,
porque tem que trabalhar mais, porque tem que se doar muito no trabalho, porque o trabalho é tudo na vida, trabalho é em primeiro lugar, você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem gente que cobra a família, que fala, não, você precisa cuidar da sua família, porque a família é importante, porque família é em primeiro lugar, porque família precisa o tempo todo estar ali, porque precisa ajudar a família. Então, ou ela pode vir nos estudos. Tem muito adolescente que tem ansiedade nos estudos e que se cobra pelos estudos e que fala, não, você precisa estudar porque você estudou aquela matéria lá, aquela matéria que você perdeu a aula, eu acho que você estudou pouco, eu acho que você deveria ter estudado mais, porque se você estudar mais, eu acho que você vai ficar melhor, porque você não tá dando o seu melhor, né? Você tem que dar o seu melhor. Então, parece que também vem com os estudos. Então, a ansiedade não dá pra gente falar um ramo, ela é de forma geral e cada um sente de uma forma, cada um tem um pensamento. Qual que é o seu? Qual que é a sua ansiedade? Ela é em que área da sua vida que ela pega mais? Se você fosse dar um nome, né? Geralmente ela tem um ponto que ela pega. E aí quando você identifica o ponto, se vocês quiserem comentar aqui, tá, gente? O ponto da vida, né? Se vocês conseguiram identificar aí, seria legal, né? Mas se você pudesse parar para pensar agora no ponto da sua vida que mais pega a ansiedade e a gente pensar, e aí a gente começa a terapia. Se a gente pensar em qual ponto da sua vida que você mais se cobra, que parece que esse lado mais valoriza tudo, trabalho, legal, que mais? Trabalho pega muito, tem muita gente com ansiedade no trabalho, porque tem que trabalhar mais, porque tem que se dedicar mais, porque precisa fazer mais. Então o trabalho geralmente ele pega muito mesmo, né? Dá muita importância pro trabalho, e aí se sobrecarrega, e aí fica até tarde no trabalho, e aí fica trabalhando eternamente, e aí acha que nunca tá satisfeito, precisa estar sempre trabalhando. Relacionamento, exato, ficar mais no relacionamento, dar mais valor pra família, precisa, né? E aí tem isso também. Então a família pega muito. A ansiedade ela pode vir em todos os pontos. E aí agora, vamos lá. Olha só, tô fazendo uma terapia aqui com vocês, hein, gente? De graça, hein? Ó. Não, é sério, vamos. Ó, é porque é muito bom a análise psicodramática que eu trabalho. Então ela ajuda muito a chegar no caminho das pedras. E é bem o caminho das pedras que eu vou mostrar pra vocês agora, hein? Vamos lá, então a gente já identificou. Quem aí identificou mais pontos da vida, além desses 3? Ansiedade, que ponto que pega? Que ponto que você mais se cobra na vida? Qual é o ponto que mais dói teu coração, sabe? Que mais fala, meu Deus, pega demais isso. Pra mim é o mais importante. Então, quando você identifica isso, vocês 3 que falaram, quais são, quem da sua família, né? Quem da sua família dá tanta importância assim para esse ponto da sua vida? Por exemplo, trabalho. Quem da sua família que dá tanta importância assim pro trabalho? Que é essa pessoa frenética no trabalho. Quem da sua família é essa pessoa frenética com relacionamento, que precisa se relacionar, que precisa, né, fazer. Quem da sua família tem isso? Que não adianta estudar. Ah lá, teu pai. Então, a gente entende na terapia, olha só. Legal, estamos identificando já quem é essa figura. A figura que tá aí dentro falando pra você sobre todas essas coisas e que fica te cobrando, não é você. Ah, Thaís, só ladeira abaixo. Gente, olha que eu tô fazendo uma terapia aqui, é sério.
É bem isso, é só ladeira abaixo agora. É. Ah lá, Letícia, eu me cobro muito pelos meus filhos. Então, quem da sua família se cobra muito pelos filhos? Quem da sua família dá tanta importância assim pelos filhos? E que tem essa dinâmica de valorizar os filhos, que é filhos acima de tudo, que imagina trabalhar, tem que ficar com os filhos e tem que ser uma boa mãe. Quem da sua família que dá valor a isso? Quem da sua família que dá valor ao trabalho? Foi o pai. A Letícia, só eu. Só você fala da família? Só você dá valor aos filhos? Se for só você e não tem mais ninguém na sua família que tem problema com os filhos, essa coisa de cobrança e tal, talvez seja uma coisa que você viu lá com a sua mãe, talvez você queira ser uma boa mãe agora e você se cobra em ser uma boa mãe, tá? Então a ansiedade vem nesse sentido, de você ser aquilo que as pessoas não foram pra você. Olha, tá bom, é só ladeira abaixo mesmo, Thaís. Não é fácil, gente, terapia não é fácil, não. Dinali, vamos lá. Eu me cobro demais na parte dos estudos também. Quem da sua família dá valor aos estudos, né? Entende? Então, alguém da sua família dá muito valor aos estudos. E se não dá, provavelmente você tem algo que começa a... Eu preciso estudar porque... sei lá, porque eu vou ganhar reconhecimento, porque alguém vai me elogiar, porque eu preciso ser boa em alguma coisa, né? Então isso começa a pegar. Você querer se esforçar para ser aquilo que você não foi, ou que as pessoas não reconheceram, entende? Que mais? Vamos terminar do pai, da Thaís. Thaís, é bem isso, seu pai tá aí dentro te cobrando. E quando a gente identifica quem é essa figura, no caso seu pai, a gente entende que essa figura não é você. Que a pessoa que te cobra trabalho não é você, é seu pai. Então a gente começa a falar, papai, peraí, será que eu quero trabalhar tanto assim? Né? Tá bom, trabalhar é legal, mas e aí, né? Será que eu realmente quero trabalhar tudo isso? Né? Será que eu tô sendo reconhecida lá no meu trabalho por isso? Ou eu tô fazendo demais e ninguém tá reconhecendo? Vale a pena, pai, será eu trabalhar tudo isso daí? Porque às vezes na minha empresa ninguém reconhece muito bem. Então talvez eu tenha que saber dosar um pouco isso, porque, né, eu vou ter que me adequar. Então, Thaís, às vezes a gente começa a identificar esse pai, essa figura do lado como sendo alguém da sua família, e é nessas horas que a gente precisa questionar se você realmente gosta. Tá bom, trabalhar é bom, ajuda muito, mas e aí, a que ponto, a que preço a gente precisa trabalhar desse jeito, né? Será que a gente está sendo reconhecido por isso? Será que vale a pena, né, trabalhar tudo isso? Tem empresa que não vale, tem empresa que não reconhece. E aí a gente precisa pisar no freio, porque senão a gente tá lá entregando, ninguém tá entregando pra gente. Ninguém tá valorizando. Ariane, meu marido trabalha demais e estuda demais, pois quer ganhar mais. Mas quanto mais ele ganha, mais ele quer. Parece que nunca tá bom. E isso, Ariane, isso é uma dinâmica de dinheiro. Dinheiro. Parece que tem alguém dentro dele que cobra dinheiro, que fala que tem que ganhar mais, que dá muita importância para dinheiro. E aí ele precisa ver quem é essa pessoa dentro dele, aonde que ele escutou isso na vida dele, que dinheiro é tudo, que precisa estar sempre mais, que precisa encher o bolsinho, que precisa estar lá, né? Se é alguém, né, que identifica, alguém que fala, ou se é ele mesmo correndo do passado, correndo desse passado. E aí a gente entra lá na questão lá dos filhos. Cadê a Letícia? Letícia, você tá correndo do seu passado. E isso é ansiedade.
Entende? É as duas ansiedades que eu falei. Uma é correndo do futuro, cobrando dinheiro, cobra dinheiro. E a outra é cobrando lá do... E também do trabalho. Trabalha. Entende? Ou se não, tá correndo do passado. Eu não quero ser igual a minha mãe. Você tá correndo de alguma coisa que aconteceu lá no seu passado. E aí você precisa correr pra ter alguma coisa. Entende? Então a ansiedade, ela vem de duas formas. Ou é uma pessoa aí dentro que te cobra futuro, ou você tá correndo das figuras de base do papai e da mamãe que não foram legais com você. Entende? Ou que faltou dinheiro e aí por isso você precisa ter dinheiro hoje para ser alguém na vida, ou que você viu que a mamãe não foi tão legal lá com os filhos dela e agora você quer fazer diferente. Então você corre do passado. Então ela vem de duas formas, tá? A ansiedade. E isso é muito legal quando a gente entende, né? Nossa, fantástico. Eu também acho fantástico, Letícia. Eu também adoro a análise. Gente, eu gosto muito. Muito legal mesmo. Dinali. Exatamente isso que acontece comigo. Minha família investe nos meus estudos para ter um futuro melhor, seguir alguma profissão. Então, e aí acontece que a família cobra, né? Parece que eles estão exigindo que você seja alguém, né? E parece que você se cobra por dar esse resultado. Às vezes você quer até provar para eles que você é boa, né? Não sei, talvez eles não reconheçam isso, ou talvez eles até valorizam muito isso e você precisa cobrar. E aí, gente, por que a ansiedade acontece? Tá bom, a gente entendeu tudo isso. Fuga do passado, sim. Exatamente. Gente, é fantástico, né? E aí a gente precisa entender como. Beleza, a gente tem ansiedade. Já entendi, Carol. Entendi que aqui do meu lado tem meu pai, ou eu tô correndo da minha mãe, que a minha mãe tá lá, né, e me tratou daquele jeito lá no passado e agora eu tô fazendo tudo isso. E aí, o que eu faço? Como eu saio dessa ansiedade, não é mesmo? Então a gente precisa começar a ver que papai não sabe tudo. Então na terapia a gente começa a ver os defeitos do papai. Olha só, já que a gente identificou o papai, a gente começa a falar: pai, mas será que sua vida é tão boa assim? Mas será que você deu tão certo assim na vida? Porque você fica me cobrando as coisas, e será mesmo que você ajuda muito? Será que sua vida é tão maravilhosa? E quando a gente vê, porque assim, aqui na terapia a gente fala mal dos pais. Isso é meio ruim, né? Mas assim, não tem como, gente, não tem como a gente não falar. Porque a gente entende que se você tá obedecendo essa figura, esse papai aí dentro, é porque você idealiza muito ele. E aí a gente precisa tirar ele do pedestal. A gente precisa... Pai, desce aqui, meu filho. Vamos falar de igual para igual aqui, porque o negócio tá feio, entendeu? Então a gente tira o papai do pedestal, porque aí a gente começa a questionar ele, a vida dele. E aí começa a falar: papai, mas eu acho que, né, não tá sendo legal assim ficar te escutando, levando você tão a sério. Talvez a gente precisa mudar esse negócio. Então, a gente começa a questionar essa figura e isso melhora. Porque aí você fala assim: tá, a vida dele não foi tão boa, a minha, vou ser diferente, né? Acho que eu não preciso obedecer tudo isso. A Thaís, a gente fala mal de todo mundo, inclusive da gente, exatamente, de você falar mais, né? Quando a gente fala muito mal da gente, porque quando é da gente, a gente vê nossos defeitos aqui na terapia, a gente escancara os defeitos, porque é importante pra você mudar. Quando a gente entende onde a gente tá errando, a gente muda. Então, aqui a gente consegue mostrar pra pessoa mudar, não é mesmo? E aí, o que acontece? Beleza, entendi lá o papai, falei pro papai tudo isso, bacana, pai, então tá bom. E aí, o que acontece? Se for do passado, se você estiver correndo do passado, querendo ser a sua mãe, você precisa entender, colocar a mamãe aqui e falar assim, não na vida real, tá, gente? Por favor. Mas você precisa olhar pra mamãe e falar: ô mãe, então, você não foi tão legal assim? Talvez você faltou ali com a gente, fiquei chateada,
né? E hoje eu fico querendo ser muito para os meus filhos. Mas eu fico pensando que eu deixo de fazer as minhas coisas, eu deixo de viver minha vida, eu coloco meus filhos em primeiro lugar. Claro que eles são em primeiro lugar, mas eu também tenho as outras coisas para fazer e eu também preciso fazer outras coisas também por mim, porque senão eu fico só vivendo em função deles. Então, mãe, eu quero ser diferente de você, mas eu acho que eu vou ter que adequar, sabe? Porque ficou muito exagerado. Agora eu fico querendo ser muito. E eu também preciso viver minha vida. Então, aqui a gente consegue também falar isso pra nossa mãe. E aí melhora. E aí dá uma sensação de que, beleza, não preciso tanto. Não preciso ali ficar cobrando e fazendo tanto. Eu já sou uma boa mãe. Eu já faço coisas melhores que ela. Então dá uma sensação de alívio. Dá uma sensação de organizei. Sabe? Ficou melhor. Aqui a gente consegue descarregar na terapia e isso alivia. Acho que agora, só de você escutar isso, talvez já te alivia. O que vocês estão sentindo? Importante demais a terapia, exatamente, é muito legal a terapia. Letícia, o que você sentiu vendo isso? Não foi legal? Não foi bom? Ai, gente, eu acho ótimo. Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue aliviar isso, consegue dar uma sensação alívio, exatamente. A gente consegue identificar e aí a gente consegue dosar. A terapia é para você enxergar o que está acontecendo e aí você muda, entende? Quando você muda, você fala, vou dosar um pouco mais, acho que tá demais isso. Acho que o trabalho tá demais. Acho que lá no meu trabalho o povo não tá reconhecendo, né? Então eu preciso talvez fazer diferente. E lá pros meus filhos, poxa, já sou uma boa mãe, eu faço um monte de coisa por eles. Talvez eu possa fazer um pouco mais por mim também, né? Aí, pegou! Olha que legal, adoro pegar nos outros, é muito bom, né? A pressão aumenta, querendo ou não. Então, Dinali, é muito isso, né? Você fica se cobrando lá pros estudos. Então, você precisa olhar pro pessoal e falar, olha, gente, beleza, vocês estão pagando aí pra mim os estudos, né? Muito legal os estudos e tal, tô aproveitando, tô me dedicando, tá? Mas assim, eu vou fazer dentro do que eu posso, tá? Eu tô dando o meu melhor, mas assim, eu vou fazer dentro do que eu posso. Porque senão eu fico aqui sem dormir, mal, com ansiedade, com sintoma, e aí não vai me ajudar muita coisa, porque aí chega lá na hora da prova, na hora das coisas, eu não consigo estudar, eu fico nervosa. Então assim, beleza que vocês estão me ajudando, mas agora eu preciso dar uma pisada no freio, né? Eu preciso começar a ponderar mais. Talvez eu tenha que ver o que dá pra estudar até onde dá pra fazer, porque senão fica difícil fazer tudo por vocês e por mim, né? Será que eu quero fazer tudo isso mesmo? Será que eu tenho que fazer tudo isso? Parece que fica uma sensação de gratidão por tudo que vocês estão fazendo por mim. Gente, a sensação de gratidão é complicado, porque você parece que sente um débito com as pessoas, né? Parece que você fica em débito. E aí você precisa fazer o tempo todo por essa pessoa, porque ela está fazendo por você. Como assim você não vai retribuir para ela? Que história é essa, né? Então, você fica num débito, num crédito. E aí eu vou te falar mais. Olha só, gratidão não se paga. Gratidão não se paga. A gente não tem como pagar a gratidão. Gratidão é uma coisa do coração, você dá sem nada em troca, tá? Você dá porque você quer, não tem que pagar nada, entende? A gratidão já é o agradecimento, beleza, muito obrigada, mas não tem como você pagar em valores. Tem gente que fica pagando uma gratidão a vida inteira, e gratidão não dá pra se pagar, não. A gente precisa se libertar dessa gratidão. Se fosse falar assim pra pessoa, beleza, tenho gratidão por você, aonde que eu assino pra eu me libertar? Seria tipo isso. Qual é o preço que eu preciso pagar pra ficar livre dessa gratidão aqui? Você entende?
É muito forte isso, eu sei que é forte. É forte mesmo. Mas é isso, gente. Pega muito nas pessoas a gratidão. Pega muito. Que legal, Vicky. Que bom que você tá aqui. Ah, muito legal. Gente, então, é bem isso. Se ela escrever um livro, eu compro. Inclusive, eu tenho um e-book, tá, gente? Se vocês não baixaram meu e-book, vocês vão lá na bio, baixa meu e-book, que lá eu tenho eu coloco sobre as três autoestimas e eu faço um teste no final para você descobrir qual a sua autoestima. E eu conto um pouco da minha abordagem, eu conto um pouco sobre a importância da autopercepção, tá? E é muito legal o e-book. Logo, logo vou lançar um curso, tá? Sobre autoanálise. Vocês serão todos convidados. Mas, gente, é isso. Então, assim, a gratidão não se paga. Gratidão é uma coisa que a gente precisa eliminar, porque senão a gente fica pagando eternamente. Ah, mas eu tenho que ser grata por tudo que ela fez pra mim. Não, você já agradeceu, muito obrigada. Muito obrigado, passar bem. Sabe essas coisas? Muito obrigada, agradeço, foi muito bom, legal, se precisar conte comigo, mas é isso aí, vida que segue. Vida que segue, não tem que ficar lá pagando gratidão não. Senão é eternamente essa gratidão aí, né? Nunca mais vai se livrar dela. Vai carregar uma cruz, sabe? Não, porque eu preciso pagar. Não, gente, a gente não precisa pagar, tá? Muito obrigada, gente. Vou dar meu melhor, tá bom? Agradeço a dedicação aí por me dar os estudos, mas é isso aí, né? Vou lá fazer o que eu posso. Senão fica difícil, né? Senão você fica lá se cobrando. Então, gente, a gente entendeu tudo isso, olha só, não é? Entendemos, olha lá, Ariane, verdade, isso mesmo. Então, a gente entendeu o que é a ansiedade dentro, internamente, como isso é difícil. A gente entendeu de onde vem, a gente descarregou aqui um pouco, né? E alivia, dá uma sensação de alívio quando a gente identifica. Isso é muito bom. Essa gratidão tem um peso muito grande, tem. Gratidão é um assunto legal de se falar, né? Eu vou colocar aqui nas lives, tá? Gratidão. Aí, gente, é bem isso, porque é uma gratidão eterna, é um peso. A gente vai carregando, né? Parece que tá sempre em débito, nunca paga. Ai, não, mas eu tenho que ser grata. Ah, mas a pessoa falou, fez muito por mim, a pessoa me ajudou. Não, mas e aí? Ela vai até onde? Até onde termina esse contrato da gratidão? Né? O contrato vai até que dia? Né? Vamos falar que dia aqui para eu me ver livre, né? Porque senão vai carregar pro resto da vida. É, exatamente. Gratidão, amor, isso mesmo. A Vicky, verdade, Carol. Se não tivermos controle sobre a gratidão, você se conta. É, exatamente, de se doar muito além do que podemos. Acredito que a gratidão, você reconhece que a pessoa faz por você, agradece e segue a vida. Exatamente. Gratidão é isso, gente. Não é, eu preciso fazer tudo por aquela pessoa porque ela me ajudou. Não, né? A gente precisa seguir a vida, porque senão a gente vai estar sempre em débito. É, isso mesmo. Ouvir verdades que vou trazer para o meu dia a dia. Ai, que bom! Ai, fiquei super feliz. Adoro ajudar vocês, gente. Então, o que mais que eu ia falar? Falamos aí, identificamos o que é a psicodinâmica internamente, como que isso é aqui dentro. Descarregamos algumas coisas. E aí, vamos entrar na questão lá que me perguntaram no começo. Como ajudar uma pessoa com ansiedade? Fala pra ela fazer terapia. Olha só, isso é ajudar a pessoa. É quando você fala pra ela, olha, você tá precisando de terapia. Não tem o que fazer, gente. Não tem como ajudar, porque só ela sente, é interno. A gente falou aqui dos pensamentos acelerados. Só ela sabe o que é ficar o dia inteiro com essa pessoa aí dentro falando pra ela as coisas. Ou essa cobrança que ela mesma está se cobrando lá do passado, correndo do passado, né? Sendo melhor hoje. Então não tem o que fazer. Você precisa falar para ela fazer um tratamento, fazer uma terapia, ou ir num psiquiatra, tomar uma medicação.
ela precisa fazer alguma coisa, né? Então ela vai ter que seguir a vida dela, vai ter que procurar alguma coisa para ela fazer. O que você pode fazer é entender tudo isso que ela tá passando e dar um apoio, falar, olha, eu entendo tudo isso, mas você precisa cuidar, você precisa ir lá fazer um tratamento, né? Que é assim que você vai melhorar. Exatamente. Saúde mental é muito importante. É mais importante quanto a física. Vou te contar esse segredo, tá? Porque assim, se você não tá bem psicologicamente, você tem sintoma. Você começa a ter sensação física. Então, seu físico fica horrível. Você precisa estar bem psicologicamente para você se sair disso. Entende? E se o seu cérebro tá bem, sua cabeça tá boa, você não vai ficar tão doente, você não vai ser tão vulnerável, sabe? Para doenças, para qualquer outra coisa. Então, saúde mental é em primeiro lugar. Primeiro lugar, gente. Claro que se você tiver alguma coisa grave, você precisa ir no médico. Mas saúde mental é super importante mesmo. É um investimento para a vida. Ninguém tira isso de você. Ficar bem com você mesma não tem preço. Não tem preço. Teu conteúdo é muito necessário. Ah, obrigada, Ariane. Obrigada. Fico super feliz. Respeitar, né? Porque é difícil, exatamente. A Thaís. Carolzinho, o isolamento social lascou o psicológico de geral. Ou tava todo mundo lascado antes e só se deu conta agora que o tempo sobrando para olhar, que tem tempo sobrando para olhar para dentro. Exatamente, ficar sozinha com você mesma dentro da sua casa é olhar para dentro. É ir lá lidar com a solidão, com você mesma. Às vezes você fica correndo e se pilhando de coisas na vida que você não tem tempo para olhar, né? Você não tem tempo para falar o que tá acontecendo, para se dar conta. Então, nessas horas a saúde mental tem batido forte aí no pessoal, viu?